Bom dia, pessoal. Bom, muito feliz de estar aqui com vocês, né, no nosso terceiro encontro aí do CIONet, terceiro encontro do ano. Como vocês sabem, a CIONet foi uma rede fundada aqui no Brasil há 4 anos pelo Carlos Luzi. Na Europa, começou na Bélgica, né, então hoje a gente tem presença em 26 países, mais de 8 mil membros nessa comunidade de tecnologia, de dirigentes de tecnologia. E aqui no Brasil, a gente atingiu agora, esse mês, o número 500, né, na rede, mais precisamente 513, tá? Para dar sorte. E aí a gente tem também, hoje, a gente conta com um aplicativo. Para quem não tem o aplicativo e quiser baixar o aplicativo, é também um canal de muito conteúdo, de muita troca, né, muita conversa com seus pares, seja aqui, seja na América Latina, seja na Europa. Então, é um canal super importante, tanto para vocês contribuírem, como também aprenderem, né? Então, a nossa missão aí é justamente promover essa troca, né, entre os dirigentes de TI, porque o nosso mundo está muito acelerado, né? A gente tem que estar à frente. TI é o negócio, né? Como eu estava conversando aqui com o Norton, TI é negócio e as coisas estão numa velocidade muito diferente. Se a gente não se colaborar, não entrar nesse ritmo de colaboração, as coisas demoram muito para acontecer, a gente demora muito para se desenvolver. Então, é o nosso propósito principal. E aí, hoje, o nosso tema, né, construindo sua marca. Né? Então, como toda marca é formada de atributos, né? E os atributos, quais são esses atributos que, como CIO, a gente tem que ter para poder, seja atrair talentos no mercado, seja para a gente poder também influenciar mais a organização. A gente está vivendo um momento de muita transformação, né? E eu entendo que o papel aí do CIO, do dirigente de TI, é fundamental nessa transformação. Mas quais são esses atributos, né, que a gente tem que ter para poder fazer, de fato, a diferença, né? E esses atributos vão acabar remetendo à marca de cada um de vocês, né, de cada um de nós. Então, esse é o nosso tema. A gente tem aqui, falando de agenda, né, a gente está começando agora, às 10h30, a gente para um coffee break. E no coffee vai ter um cantinho com uma equipe que vai estar fazendo fotos, né, para quem tiver interesse em trocar sua foto, aí, fazer uma foto profissional. Então, esse é um presente aí da CIONet para vocês, né, em parceria com a empresa que está promovendo isso. E vocês podem tirar foto, porque, falando em marca, né, a primeira imagem acaba sendo também essa questão da sua foto, da sua presença, né? Então, aí fiquem à vontade, vai estar disponível tanto no coffee quanto no final do evento para a gente continuar aí fazendo essa ação, tá bom? Não vai, Photoshop eles fazem também Photoshop para poder envelhecer a gente 30 anos, entendeu? É que está tudo muito acelerado, né, Portela? Então, não vale Photoshop, tem que ser sua marca, e para ser sua marca você tem que ser genuíno, né? Não adianta, falando em marca, não pode ser aquela propaganda enganosa, né? A gente não pode construir a marca em cima de coisas que não estão ali na nossa essência. Então, a gente tem que saber quais são as nossas fortalezas, as nossas essências, para poder construir uma marca forte. Bom, e aí eu queria convidar, né, a gente tem o prazer aqui de ter pessoas super relevantes no mercado e que vão contribuir para isso, né? Eu queria convidar aqui o Laércio, né, presidente da Cisco, para compor o painel. O nosso formato vai ser um formato de... Pode ser ali, ou como preferir, a gente vai por ordem. O formato vai ser muito de bate-papo, né? Então, cada um dos painelistas vão falar um pouco, vão se apresentar, né? E como é que se conectam ao tema. E, na sequência, vai estar aberto. A gente vai estar com o microfone aberto para realmente fazer uma troca e a gente contribuir um com o outro. A gente tem também o pessoal que está conectado no vídeo, né? Tá atendendo remotamente a sessão. Então, tem algum canal de perguntas para quem está com a sessão remota?
Não? Ok, eu vou ver se a gente consegue aí um canal até para poder... Ah, tem? Tem, está fazendo... Ele está colocando ali, para quem está virtual, um canal para quem quiser fazer perguntas. Tá? Então, Laércio, obrigada. O Laércio vai começar, e aí eu gostaria também de já convidar os outros painelistas, a Lilian, da Beneficência Portuguesa, estão trazendo a visão aí mais de como CIO, aí, como dirigente de TI, né, a visão dela com este papel. O Norton, sócio da Spencer, né, estão trazendo a visão aí muito do Executive Search, o que ele vê, o que ele entende ali, quais são os atributos importantes na hora de fazer uma seleção, né, de um executivo. O Portela, o nosso presidente aí do Conselho do CIONet, além disso, CDO de publicações do Grupo Globo, também vai trazer essa visão um pouco de CIO, né, e CDO, né, que ele é um CDO que também está vivendo aí na veia essa transformação. E a Vicky Bloch, né, coach de C-Level, super renomada aí no mercado, também trazendo aí um pouco da visão dela, também o que ela entende ali, quais são as principais dores, como é que ela ajuda a arrumar essas dores, né, quais são os remedinhos ali. Então, acho que a gente tem um painel super diversificado aí que vai deixar essa conversa aí muito rica. Bom, obrigada. Eu vou passar para o Laércio, então, para ele começar. Bom dia a todos. Obrigado aí, Renata, Luz e o pessoal do CIONet pelo convite. Para mim é sempre um prazer gigante de estar com a plateia ou com a comunidade de CIOs. Eu sempre brinco que eu gosto e admiro e respeito tanto os CIOs que eu tenho CIOs no nome, né? Laércio CIO. Então, foi predestinado. Também que serve para o Márcio, né? Serve para todo mundo. CIO. Você vê, lá minha mãe lá em Bataiporã, lá na casinha que eu nasci, já falou, esse menino vai ser alguma coisa. Mas aqui estou eu, né? Hoje, tadinha, ela não entende até agora o que eu faço, ela só sabe que eu devo estar bem, né? Que eu troco de carro todo ano, o menino deve estar bem, né? Espero que não esteja mexendo com tóxico. Mas um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho. Confesso também para vocês que uma semana muito corrida, a Cisco fazendo 25 anos de existência aqui no Brasil. Amanhã é o nosso big evento interno, que eu quis fazer para o nosso pessoal, para um orgulho interno. Mas dei uma fugida para estar aqui, então minha cabeça veio no carro pensando um pouco. Ontem à noite eu mandei alguns slides, pelo menos de alguma coisa que estava na minha cabeça. Espero não simplesmente, não é uma apresentação nem nada, mas que eu possa direcionar um pouco do que está no meu coração, e o que vier à mente e o coração eu falo, respondo para vocês ao longo da nossa manhã, né? Então, mais uma vez aqui, obrigado, e uma honra estar com vocês, painelistas, aqui também. Pode mudar aí? Não? Quem que tá? Eu que mudo? É isso que eu pus aqui na mesa, né? Por isso que você me deu na mão. E também, já que estou falando dos 25 anos, eu queria um momento de fazer um agradecimento especial a todos vocês e a todos que também nos estão assistindo aí. A Cisco completa amanhã, na verdade é o ano, né? Mas amanhã, por acaso, é o grande dia onde realmente completa e faz aniversário de 25 anos. Uma história brilhante de muito sucesso aqui no país, né? Com um toque social enorme que a gente pôde ter, tanta participação nas Olimpíadas, na Copa do Mundo. A gente tem um orgulho muito grande, né, de um programa de empregabilidade no nosso país, onde já tem mais de 240 mil, né, pessoas que foram certificadas a ponto de conseguir o primeiro emprego. É uma conversa que a gente está até tendo de como é que a gente consegue ampliar e nos unir entre as empresas para realmente fomentar a força, né, digital para o Brasil realmente vencer nessa era, que vencer no digital só é verdadeiro se vencer com a inclusão devida da sociedade. E esse é um grande trabalho que a Cisco tem feito. E nos últimos 3 anos, né, por acaso, não por acaso, né, eu digo, os últimos 3 anos que eu estou por aí, que eu pude presenciar, então não sei um pouco da história anterior, mas nos últimos 3 anos
tem tido uma história de crescimento muito grande no Brasil, de crescimento na casa dos 2 dígitos, que é algo dentro desse mercado, que é algo de respeitável. Então, é um momento que eu tiro simplesmente para agradecer a todos vocês, porque a Cisco Brasil só está crescendo tanto assim por causa de vocês. Porque vocês, para enfrentar esses bilhões de devices conectados, esse mundo e planeta hiper ultra conectado, vocês precisam estar escolhendo a plataforma de conectividade do futuro, a plataforma de conectividade que seja robusta, que seja inteligente, que seja intuitiva, que seja automática, e, na sua grande maioria, vocês estão escolhendo Cisco, seja para a parte de internet, Wi-Fi, data centers, SD-WAN, ou seja, uma infinidade de soluções Cisco. O market share Cisco tem crescido nos últimos anos, graças a vocês. Não por menos também toda uma parte de plataforma de cybersecurity. A plataforma de conectividade do futuro não basta ser e te entregar toda a eficiência e agilidade que você precisa, mas sim com toda a segurança esperada e podendo segurar da ponta a rede, a nuvem, o data center e a plataforma de cybersecurity da Cisco, que é a que mais tem crescido, para falar a verdade, nos últimos anos, graças a vocês também. E quando você tem escolhido com a plataforma de colaboração para mudar completamente nesse mundo digital a maneira como seus colaboradores interagem, se comunicam entre si, seja por telepresença, por mensageria, ou call center, não importa, vocês estão escolhendo, na sua grande maioria, a Cisco. Então, deixo aqui um agradecimento que a gente possa estar... Não adianta nada esse gigantismo todo da Cisco, 80% dos dados que trafegam no mundo inteiro, de alguma maneira, passam por solução Cisco, mas esse gigantismo todo não vale nada se não for através da nossa humildade de estar próximo dos nossos parceiros e clientes como vocês. Então, deixo aqui o meu muito obrigado. Eu acho que ficou na cabeça do Portela aí, né? Eu vejo aqui uma... Ou não, só fazer assim. Não, estou brincando, é só a frase de baixo, pode ir lá. É só... O embaixador... É que ficou até bonito, é ele mesmo, o embaixador das... Palmas para o Portela aqui, olha que beleza. O embaixador, tira uma foto, assim, o embaixador da inovação. Não, você é um grande exemplo disso, Portela. Então, eu coloquei 3 mensagens, né? Quando eu pensei, fiquei pensando, eu não fui buscar em lugar, eu falei, o que eu penso como construindo a sua marca? E construindo a sua marca pode ser algo tenso, a marca interna, a marca dentro da empresa, junto à corporação, junto ao seu time ou junto ao mercado. Então, o primeiro ponto que eu deixo aqui, que me veio à cabeça, é no momento desse, onde você precisa enfrentar o medo, porque existe muito medo, existe muito pavor, o como fazer tudo isso, como conectar tudo isso, como abrir sua empresa, e a parte de segurança, e como é que você vai conseguir fazer, e é o budget, e são os parceiros corretos, é o que funciona, o que não funciona, e não existe escolha, porque você tem que ir para frente. As empresas que não estão, que ainda não abriram totalmente os seus olhos, e acreditem ou não, muitas ainda não abriram os olhos completamente para a realidade que é muito mais extensa desse mundo digital, elas estão fadadas em algum momento ao fracasso, ou a ser compradas ou engolidas por alguém. Então, o CIO precisa ser com toda o receio, eu digo medo mesmo, porque uma coisa é você saber a beleza de estar no digital, mas os pedregulhos são muitos, mas cabe ao CIO ser o verdadeiro embaixador da inovação. Eu falo para... Não importa você, eu falo até para minha filhinha, não tem problema ter medo, mas você tem que enfrentar o medo. E se vocês não fizerem, quem vai fazer? Né? Tem que ser vocês mesmos, de poder ser o grande embaixador, de abraçar a inovação, de ser o grande interlocutor da inovação dentro da sua empresa, junto ao board. E eu vou falar no último slide, são só 3, tá? No último slide também um pouquinho disso. Além de tudo, a tua capacidade de comunicação tem que ser incrível, porque senão, né, você não vai vencer, a empresa não vai vencer e todo mundo vai perder junto. Mas o primeiro ponto é você abraçar no seu coração, porque houve um tempo, e eu estou no mercado de tecnologia há mais de 30 anos, eu sei disso, né,
de que era o cara do não, né? Não, não dá para fazer isso. Não, isso aqui vai dar problema. Né? Isso aqui vai dar problema, isso aqui vai dar ruim, né? Que nem fala hoje, né? Vai dar ruim. Não dá, não, e a segurança, não vai dar pão, não, isso aqui não dá, a capacidade, não, são milhões de acessos. O cara do não, né? A CIO do não, não pode mais ser do não. Tem que ser do embaixador da inovação e fomentar a coisa, não ser a área que executar o que estão pedindo, mas ser a pessoa que fomenta, que abraça, que traz, que abre a mente, que speak up, que tem que falar. E tem que ser um inovador que vai tomar muita paulada, que vai apanhar muito, vai tomar muito marretada na cabeça, mas ser embaixador é isso. Ser embaixador de algo fácil, você não precisa do embaixador, você tem que ser embaixador de algo que é um desafio muito grande e é um papel difícil que cabe a todos vocês, enxergar lá na frente, né, por mais que a empresa ainda não esteja preparada para tanto. Eu tive com CEOs de empresas que eram a número 1 em tudo, que estavam em larga vantagem no mercado, a ponto de larga vantagem. Sou o número 1, e nem que desabe o mundo, que o Cristo Redentor saia batendo asa, eu não vou perder essa minha posição, porque o mercado é totalmente meu. E não está mais assim. E eu já escutei vários deles falando que deveria ter escutado o meu CIO muito tempo atrás. Porque há anos ele vinha escutando que ele podia sofrer isso. É que nem você tem um problema, faz exercício, que senão você vai ter problema. Faz exercício, senão você vai... Não, mas eu estou bem. Uma hora você tem um problema cardíaco, aí você vai fazer de tudo para fazer exercício. Mas você perdeu anos da sua vida porque você não estava preparado para a coisa que poderia acontecer. Não se desesperem se não está sendo ouvido. Seja um embaixador. Abrace verdadeiramente a causa. Eu coloquei aqui um pouco... É um livro que já não é mais novo, tá? É um livro antigo. Mas eu adorei quando eu li ele pela primeira vez. Primeira não, porque eu só li uma vez e eu não sou o melhor cara de leitura, né? Mas ele é um livro todo muito bom mesmo. Ele fala. Só que eu gostei muito. Eu coloquei esse gráficozinho aqui, é interessantíssimo. Tem muita gente que faz tanta coisa no digital, mas por trás da carinha bonita da tela não tem nada, não tem logística, não tem sistema. Está tudo uma desgraça. Ou seja, requer muito mais do que o digital não é pôr um aplicativo bonito na cara do consumidor final, mas tem muito mais por trás de tecnologia e muito mais processo que precisa ser feito. Então, tem sempre aqueles que chamam os fashionistas, os que estão começando. Agora, para você estar sendo considerado, a sua empresa, verdadeiramente o que diz Digital Master, eu não quero explicar nada aqui, eu só quero dar um ponto de atenção. Veja que, de um lado, existe a capacidade digital, mas olha que espetacular, num gráfico como esse, ter um eixo só para a capacidade de liderança. Ou seja, muito do sucesso depende da capacidade de liderança. É lógico que, no mundo digital, ainda muito mais do CEO, mas o CIO é o embaixador para fazer isso acontecer. Então, a capacidade de liderança para qualquer sucesso que tenha que acontecer, para você ser vitorioso, a sua empresa no mundo digital, é tão importante a capacidade de liderança como qualquer outra tecnologia ou inovação, ou o que você vai usar, o que você vai escolher, qual capacidade de liderança no mesmo grau de importância de qualquer ponto de tecnologia ou inovação que você vai eleger dentro da sua empresa. E, para fechar aqui, porque eu já devo ter passado dos meus minutos, até as pessoas que me conhecem mais aqui sabem que eu sou na área de tecnologia, mas toda vez que eu vou falar, eu falo muito mais de gente do que de tecnologia, né? E eu fiquei pensando na frase correta, eu coloquei aqui a habilidade em ser vocal. Não adianta você botar o ovo, você tem que cacarejar mesmo na hora que você está construindo a marca. Então, só que a habilidade em ser vocal, porque você tem que ser a habilidade de ser vocal internamente, a habilidade de ser vocal externamente ao mercado, a habilidade em ser vocal com o seu time, a habilidade de ser vocal com a corporação, porque são momentos completamente diferentes. Você tem que ser flexível e habilidoso o suficiente, não para mudar, mas mudar a forma de se explicar, né,
dependendo da audiência que você está conversando. É completamente diferente você estar com o seu time dando ordem ou você estar com o seu time vendendo o que é realmente necessário para que eles possam abraçar a causa junto com você e fazer. É extremamente importante quando você está falando com o corporate, com o headquarter, ou com o board da companhia que você trabalha, e falar, caramba, esses caras não entendem. Não adianta. Eu tenho um exemplo que não tem nada a ver com isso, mas eu queria deixar aqui, que é para vocês entenderem. Muitas vezes, né, eu tenho tido, nos anos da minha vida, aí, as oportunidades de participar de muitas entrevistas. Entrevista, jornal, mídia, televisão, não importa, mas do jornal, o artigo escrito, né, não importa se jornal ou não, especificamente. Muitas vezes a gente fala, e aí o que vem escrito, peraí, mas não foi isso que eu disse. Não foi exatamente isso que eu disse. Não, a pessoa entendeu errado. Eu aprendi uma coisa comigo, e eu falo isso para o time inteiro quando eu estou pensando nesse caso específico de entrevistas. A pessoa que escreveu o artigo que não foi exatamente o que eu quis dizer, nunca é culpa dela. A culpa é de quem está se expressando. Ponto final. Não adianta você falar... E não estou falando de coisa ruim, eu nunca tive nenhum artigo de gente metendo pau, falando nada disso, mas eu digo, a mensagem que eu quis passar não foi nada do que foi escrito. E eu comecei a olhar, a culpa é minha, porque eu tenho que explicar de uma forma que a pessoa entenda exatamente o que eu quero dizer e fazer checkpoints e fazer entendimento, não simplesmente, caramba, que burro, não sabe escrever direito. Não adianta você chegar para o seu chefe, fala, não quer fazer, então vou fazer. Não, depende de você, essa habilidade de mostrar, quando você está dando uma ordem dentro de casa para os seus empregados, né, dá uma ordem completa, seja, fala tudo de ponta a ponta, porque, caramba, será possível que não pensou que era para fazer assim? Não adianta, depende de você. Então, quando eu digo a habilidade em ser vocal, como embaixador da tecnologia, essa habilidade é o essencial, de você poder chegar e falar, olha, está aqui a opção A, a opção B, a opção C. Aqui você morre, aqui a gente sobrevive com alguma coisa, aqui a gente consegue transformar completamente a nossa companhia. Eu não estou dando exemplo mais talvez chulo e simples, porque quem está nesse dia a dia são vocês. Mas quando alguém vem a mim apresentando um projeto e eu não entendo, eu já passei a não me sentir mais tão mal. Falo, perdão, eu não estou entendendo, tenta me colocar melhor. Porque a habilidade de ser vocal, então, assim como você tem que aprender, né, e desenvolver em você uma grande habilidade de escolher a tecnologia correta, escolher a tecnologia e o parceiro que vai não te resolver a gripe que você está tendo, mas que vai te salvar da pneumonia daqui a alguns anos. Isso é uma coisa que você tem que saber passar para frente também, porque não adianta tomar um monte de pílula para curar a tua gripe e daqui a 2 anos você está com a pneumonia. Você tem que estar cercado de parceiros de tecnologia que vão te salvar para o futuro digital que você está esperando à frente. E só para terminar, vocal na mídia, sim. Eu tive que me reinventar com o negócio de mídia social. É assim. Não gosto disso. Não existe não gostar. O mundo está assim, é ali que estão rolando informações, seja quais forem os canais. E se reinventar é isso, é você aceitar uma realidade, olhar para você e se transformar. Eu acho o máximo, eu estou falando, eu do meu lado, CEO, né, de uma companhia, e converso com muitos CEOs o tempo todo, é o máximo quando alguém, vou dar um exemplo aqui, porque tem dezenas, que eu vejo alguém da indústria automobilística, que normalmente é uma indústria que está ali, manufatura, e de repente tem no LinkedIn, veja, um exemplo de indústria 4.0 em loco, transformamos Cara, o máximo, tem que falar. Isso é construir sua marca pessoal como executivo, é construir a marca da empresa, é construir a marca de um verdadeiro embaixador da inovação e pôr a sua empresa num patamar de respeito muito mais forte. Quando você faz tudo isso, a sua marca interna ou externa, junto ao time, começa gradualmente a crescer e melhorar cada vez mais. Perdão, passei do tempo. Mas deixo aí a minha mensagem. Obrigado, pessoal. Então, vamos lá. Antes de começar, eu só queria falar o seguinte, esse lance que o Laércio falou da gripe que vira pneumonia,
tem o Hospital Beneficência Portuguesa, a gente não pode perder a chance, né, gente? Inclusive, é um grande parceiro que está se evitando a pneumonia. A gente não pode perder a chance, né? Gente, obrigada, Lúcia, do convite, Renata. Falar bem rapidinho da BP, e acho que para depois falar um pouco desse assunto tão importante, né, que é a marca. A BP é um hospital de 160 anos, né? Então a gente diz que é um hospital que a gente julga inovador, porque se manter no mercado 160 anos, você tem que inovar de alguma forma, né? Senão você já tinha sucumbido. É um hospital que tem três unidades, a gente tem em torno de 150 mil metros quadrados de área, aproximadamente 935 leitos, quase 1.000, né? Em momentos a gente bate picos maiores, temos 36 salas cirúrgicas, 8.000 consultas, e temos em torno de 7.500 colaboradores. E é nesse universo, né, que eu tenho a oportunidade hoje de construir e ajudar na construção da marca da BP e construir a minha marca pessoal também, enquanto profissional, enquanto CIO. E eu não posso falar mais CIO, gente, porque faz 3 meses que eu virei... tem muita sigla, então eu virei CIOO, não, é CTOO, CTOO, porque eu acabei absorvendo a área de operações também, além da área de tecnologia. E aí, pensando exatamente nessa mudança, que quando me foi feito o convite para falar nesse painel, eu pensei, poxa, mas o que é marca para mim? Quando a gente fala construindo a marca, o que faz sentido para mim, enquanto alguém que cuida da tecnologia de uma empresa e cuida agora da área de operações de uma empresa, o que faz sentido para mim? O que é marca? E aí pensei na própria analogia, né, do consumo, e eu falo, poxa, mas como é que eu quero ter uma posição em que este consumo, esse desejo de obter o conhecimento, a tecnologia, o processo, estar perto, eu possa fazer sentido. Então, para mim, na hora do desafio de pensar sobre o que eu ia dizer, eu falei, poxa, a marca faz eu ter um desejo por um consumo. Se a gente pensa de um objeto, eu digo, poxa, eu gostaria de ter, né, eu gostaria de usar Cisco. Tem uma marca envolvida por trás que entrega algum tipo de benefício. Eu quero consumir dos meus colegas, eu quero conversar lá com a Vicky, porque eu sei que ela vai me ajudar no meu desenvolvimento de carreira, porque existe uma marca que me atrai, porque tem entregas importantes dentro, né, e acho que aqui dos colegas, dentro daquela empresa ou daquela pessoa. E aí, quando eu falo de construindo marca, para mim, o raciocínio que veio era como é que a gente consegue, dentro de uma empresa como o CIO, né, cuidando especificamente de tecnologia, que é algo, concordo muito com o Laércio quando ele fala do embaixador da inovação. Como é que eu construo uma marca? Como é que a gente consegue fazer com que você seja objeto de desejo para uma conversa, para resolver uma dor, para resolver um problema, para alavancar o negócio, para criar um novo negócio, porque não necessariamente, né, a tecnologia já saiu daquela posição do suporte, do quem embasa a automação, mas ela está hoje à frente, ela tem que entregar negócio para a empresa, ela tem que expandir o negócio para a empresa usando tecnologia. E aí me veio uma palavra que acho que para mim faz muito sentido, que é manter o interesse genuíno. E quando a gente fala do interesse genuíno, não é também a ideia de ser o Superman ou a Superwoman, né? Mas é o interesse genuíno em cada um dos componentes que existe para você exercer seu papel. Então, quando eu falo de pessoas, que é o primeiro ponto, o que é o interesse genuíno na pessoa? Quer dizer, o quanto eu quero que este colaborador que trabalha comigo realmente se desenvolva, que ele tenha seu espaço, o quanto eu escuto aquela área de negócio que tem uma dor, né, dentro da área hospitalar, eu posso ter uma dor que é a comunicação da porta de entrada do paciente. Então, essa área de negócio ela precisa de, às vezes, ferramentas digital para poder atrair esse paciente por outros caminhos. Ela não quer mais que o paciente ligue no call center, ela quer que o paciente tenha um aplicativo, que o paciente tenha um bot. Quer dizer, como eu tenho interesse genuíno em escutar, em ouvir, e aí sim o interesse genuíno em resolver. E esse interesse genuíno, para mim, ele passa por um aspecto que não é, a gente não consegue se interessar por tudo. E se a gente entrar nessa linha de que eu vou dar conta de tudo, me interesso por tudo e tenho profundidade de tudo, a gente com certeza não consegue avançar. Então, o primeiro interesse genuíno para mim, que é imprescindível no gestor e no CIO, é pelas pessoas. Porque se você estiver nelas, você consegue abrandar. Por exemplo, eu não tenho interesse genuíno na infraestrutura, porque é algo que eu não está no meu dia a dia, não é algo que eu gosto, mas eu trabalho com pessoas que têm interesse genuíno na infraestrutura e que fazem
esse equilíbrio. Com isso, a minha marca, como gestor, ela fica fortalecida, porque a minha entrega embute infraestrutura também. Isso vale para qualquer aspecto. Recentemente, eu ouvi uma fala do Cabreira que me marcou bastante e eu queria dividir com vocês. Ele falou de uma fala, falando da educação, e ele disse o seguinte, que na educação, né, mais tradicional, quando você está na escola e você tem lá as disciplinas básicas, matemática, português, geografia, e aí seu filho vai mal em matemática, o que você faz? Você coloca um professor particular de matemática. E aí você vai fazer muito incentivo e muito interesse para que essa criança desenvolva essa habilidade de matemática que ela precisa no contexto, mas, na verdade, ela não está atendendo o necessário, né, para passar de ano, para ter a sua nota. Só que, na verdade, essa mesma criança ela tem uma super habilidade em português. Mas a gente evidencia a habilidade do que é ruim e não do que é bom. E aí, no máximo, a gente vai ter um cara que podia ser a maior sumidade em português e um mediano em matemática. Então, também, colocar interesse genuíno na pessoa certa, naquilo em que a pessoa é boa, eu acho que isso vai fazendo a construção da marca. É claro que aqui a gente não está falando de conceitos que são básicos, como valores. Claro que para você ter uma boa marca, você tem que ser ético, né? Então, tem coisas que são valores que, na verdade, na minha opinião, não se misturam com a marca. Isso são condições, são situações que já você deve, se você não tiver, você constrói uma marca que, na verdade, ela cai rapidamente. Então, para mim, eu acho que interesse genuíno, e quando a gente fala do interesse genuíno, não dá para fazer tudo. Eu gosto muito dessa frase que está nesse meu slide, do Steve Jobs, você ter a humildade, né, de se manter, saber que você não sabe tudo, que você se manter tolo o tempo todo, para você poder ter fome de aprender, fome de estudar. Para finalizar, eu recentemente acabei assumindo essa área de operações, e quando eu recebi o convite da Denise, da nossa CEO, eu pensei, poxa, eu estou 30 anos no mercado de tecnologia, eu não entendo nada de hidráulica, de mecânica, de elétrica, né? No máximo um pouco de telefonia, porque a telefonia já era da minha estrutura. Como é que eu vou subir engenharia? Né? Como é que eu faço um plano diretor de obras para uma empresa, né? Volumes de massas dos prédios, área de logística? Fala, poxa, logística, eu sempre embarquei sistemas, né, na área de logística de um hospital, nos estoques, nas dispensações, mas a área de logística tem um capítulo de demand planning que eu punho o sistema, mas eu não sei como é que ele atua. Engenharia clínica, então, equipamentos. Falo, poxa, tecnologia, equipamento, um tomógrafo hoje é um servidor, mas você tem um conteúdo clínico dentro dessas áreas de diagnóstico que também não está. Suporte à vida, respiradores, monitores cardíacos. E pensando em tudo isso, eu falo, poxa, por que quando a Denise me convidou, eu falo, poxa, o que me faz acreditar que eu posso seja... Porque ela me reconheceu, porque ela me viu, né, em mim essa marca de que eu poderia assumir essa posição. E eu, particularmente, acho, e o exercício que eu faço porque eu tenho muito isso de, eu não sei, mas eu vou procurar saber, eu tenho interesse genuíno. Então, hoje eu tive recente uma reunião com um super plano de elétrica, o cara chama Centurion, só pelo nome dele já dá medo de entrar na sala, né? Aí, quando eu entrei, o cara com um quadro elétrico assim da BP e os geradores, as usinas, e ele começou a explicar. E eu pensei assim, eu tenho interesse genuíno em entender o que esse cara está falando, mas eu tenho uma engenheira na minha área que entende tudo que ele está falando. Então, eu tenho interesse genuíno que ela se mantenha. E eu quero ajudar que ela se mantenha e a equipe dela. Acho que é para isso que a gente precisa. Então, se aí eu deixar de ser, né, ou ter a expectativa de ser o grande super-herói, né, mas tem interesse genuíno nas pessoas, nas coisas, nas tecnologias e nos parceiros. Acho que é juntando e se colocando nesse ponto que a gente vai criando uma marca forte e vai fazendo com que, quando alguém tiver um problema dentro da sua instituição, ele fala, vou chamar a TI, que esses caras vão resolver para mim. Eu acho que basicamente é isso. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui, cercado de algumas das maiores marcas das suas respectivas áreas, aqui, Laerte, Lilium, tem vários nomes aí, Movic, absolutamente no nosso mundo aqui de liderança, uma das grandes marcas, Portela. Bom, prazer grande estar aqui com vocês.
Eu sou, bom, Norton, sócio da Spencer Stuart. Eu não tenho CIO no nome, mas esse nome Norton, todo Uber que eu entro, que vê o nome, né, diz, você é dono do antivírus, né? Se eu fosse dono do antivírus, não estava nesse Uber Select, meu amigo. E também para mim é um prazer, porque na nossa função, a gente é um pouco mais figuras de bastidores, figuras que ajudam o sucesso dos nossos clientes e dos candidatos e do talento de cada indústria. Então, para mim também é uma oportunidade de falar um pouco da própria Spencer Stuart. A Spencer Stuart é uma das principais, das líderes absolutas do mundo de executive search, liderança. Liderança para nós envolve, obviamente, trazer pessoas de fora, que o negócio de headhunting é o mais famoso da Spencer Stuart, mas cada vez mais envolve ajudar as empresas a terem as equipes, a terem os times adequados. O nosso foco sempre foi e é o CEO, a CEO e as posições que conectam com o CEO, a CEO. Isso quer dizer que a gente trabalha muito com os boards, recrutando e ajudando os boards a evoluir, sim, recrutando CEOs, mas também ajudando cada vez mais os CEOs a evoluírem e a compor esse grupo de pessoas que forma o management team. Vários números aqui, a gente tem 400 sócios ao redor do mundo, são 56 escritórios, a gente, de fato, tem o privilégio de participar da vida, da liderança de várias das maiores empresas do mundo, algumas aqui representadas. A do Laércio aqui, a gente teve até um caso da HBR, de todo o trabalho maravilhoso de sucessão do CEO da Cisco, que não é uma pessoa fácil de suceder, o fundador. Então, também o nosso trabalho cada vez mais é um trabalho de longo prazo, então a gente acompanha a vida de executivos no longo prazo. Então, as atividades, o recrutamento é mais famoso, consultoria cada vez mais atuante, CEO está no meio aqui, planejamento, porque é o foco principal, assessment de executivos, inclusive buscando pessoas que possam fazer coisas diferentes do que elas vêm fazendo. Isso também tem mostrado, muitas vezes, pessoas de tecnologia que podem assumir funções diferentes do que fazem hoje, mas, por outro lado, também mostram, muitas vezes, oportunidades para pessoas que não são de tecnologia, para assumir posições de tecnologia, e temos visto cada vez mais isso. Outra parte de liderança. Uma coisa que eu gosto muito, eu estou há 10 anos na Spencer Stuart, vou falar um pouco de mim, mas a Spencer Stuart está no Brasil há mais de 40 anos. A gente foi fundado aqui, uma pessoa maravilhosa, que conhece bem, o Guilherme Dale, pessoa, um dos privilégios da minha vida foi ter sido sócio dele por alguns anos, e hoje temos 11 sócios no Brasil, temos colegas brasileiros que estão fora do Brasil, no México, em Miami e na Europa, ou seja, a comunidade brasileira aqui na Spencer Stuart é bastante influente na firma global. Opa, ao contrário. Uma coisa rara, o CV de um headhunter. A gente pede para vocês, me manda um CV atualizado, e aí a Renata me manda um CV atualizado. Ai, meu Deus do céu, CV atualizado. Eu tive um pouco do gostinho do que é CV atualizado. Pois é, isso aqui é vingança. Você tem um CV atualizado? Bom, isso aqui é um pouco do meu CV. Há 10 anos na Spencer Stuart, a minha carreira foi... até então, antes da Spencer Stuart, que eu vou falar um pouco mais dela, foi no mundo de consultoria de estratégia, trabalhei muitos anos na IT Kearney e na Roland Berger. Tive o privilégio de trabalhar, estudar em várias partes do mundo, no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, no norte da África, onde eu cheguei até a morar. E eu trago muito essa experiência para a Spencer Stuart. Uma coisa que é rara, muitas vezes as pessoas começam tecnologia e depois vão fazer outras coisas. Eu tinha um interesse genuíno por tecnologia, e eu era sócio de uma empresa de consultoria internacional chamada Roland Berger. Eu tocava o mundo de estratégia. Eu sempre fui um homem de estratégia, uma pessoa de estratégia, de negócio. E um dia me liga a IBM, o Ricardo Pellegrini, que é o CEO da IBM por muitos anos, me faz um convite para trabalhar na IBM. Eu acabei trabalhando 2 anos lá, mas foi uma coisa tipo, puxa, é o tipo de coisa que me interessa, especialmente porque a função é uma função muito voltada para a inovação, no meu caso, para Financial Services. Então, na Spencer Stuart, eu lidero a prática que eu chamo hoje, o mundo evolui, né? Então, eu sempre fui Financial Services, eu faço hoje Fin, Tech, Digital and Data. Então, eu trabalho across vários dos setores, tanto empresas tradicionais, dos grandes bancos, empresas de pagamentos, mas também várias das principais empresas
que surgiram nos últimos anos, falando do Mercado Livre, de Uber, de Yellow, de Móvel, de Ant Financial, SoftBank, dando trabalho para caramba, SoftBank, buscando pessoas que possam transformar aqui o Brasil. Bom, esse sou eu. Não, rapidinho, só antes dele passar, não sei se a minha cabeça está atrapalhando aqui, mas ele escreve em árabe em nível básico. Olha, depois de tudo que você fala português, espanhol e inglês, ele escreve em árabe. Depois tem que contar para a gente. Na verdade, eu estudei um ano full time na escola, na verdade, na Universidade de Tunis, na Tunísia, de árabe clássico, em tempo integral. Eu tenho hoje um diploma que eu mal consigo ler. Dá um pouco, porque eu vou até falar um pouco disso. Capacidade de aprendizado, cada vez mais é um elemento que nós estamos observando. E vou falar um pouco disso. Aqui eu juntei um pouco de alguns conceitos. Do nosso lado, do ponto de vista de um recrutador, de alguém que faz assessment de executivos, o tema de marca cada vez está mais ligado, especialmente nos negócios, nas funções mais técnicas, está cada vez mais ligado com liderança. Eu até faço uma frase aqui: para construir a sua marca como líder de tecnologia, é cada vez mais crítico que vocês foquem em liderança mais do que em tecnologia. E vou fazer um double click aqui nos temas que o Laércio trouxe, que são muito relevantes. Porque, especificamente, tecnologia, conhecimento técnico do digital, da transformação, da inovação, lógico, quem é excepcional nisso se diferencia por isso. Mas excepcional, por definição, é raro. Todos nós aqui estudamos, buscamos destacar e aprender o que está acontecendo de novo, e há muita coisa nova acontecendo, mas o que faz alguém deixar um legado, deixar uma marca, é a capacidade de transformação, de execução, de realização, de liderança. Então, um pouco dos nossos conceitos é que nunca foi um tempo melhor para ser alguém de tecnologia, um head de tecnologia, um CIO, CTO, como quiserem chamar. Nunca foi uma época melhor. Nós estamos cada vez mais convencidos de que talvez estamos entrando agora numa década que talvez seja a principal área de uma empresa, uma área cada vez mais central. Só que isso vem com desafios muito relevantes. Em alguns casos, as buscas que fazemos é para substituir ou colocar alguém que traga um sangue novo, uma visão nova para uma empresa que precisa se reinventar. Muitos de vocês, muitos dos CIOs conseguem fazer isso, mas CIOs que sempre foram muito efetivos, hoje já não conseguem mais ter esse papel, não conseguem imprimir um ritmo, imprimir o nível de inovação que as empresas estão buscando, e vários dos nossos trabalhos buscam isso. Então, é uma oportunidade, a boa notícia nunca foi tão bom poder fazer seu CIO nesse momento, mas os desafios são cada vez maiores, né? E existe uma oportunidade que é o once in a lifetime. Vocês aqui vão ser perguntados e vão se perguntar 15, 20 anos para frente, no momento de transformação de tecnologia que nós estamos vivendo hoje, o que eu fiz para impactar a empresa que eu trabalho, o ecossistema, a indústria, qual foi o meu papel de transformar aquela indústria. Todas as indústrias que vocês trabalham aqui, inclusive a minha, estão passando por uma transformação hoje absolutamente crítica, e vocês têm um papel super importante nisso. Só que as competências que são necessárias para ter esse impacto não são, como eu falei, os temas de delivering results, por exemplo, que é uma competência clássica que a gente busca, no sentido de busca de questão de custos, questão de eficiência. Isso são quase que given, quase dados. Eu falei com uma pessoa agora aqui que trabalhou numa empresa muito famosa por gestão de custos, uma empresa bacana, que tinha isso como principal elemento, só que ao longo da vida, ao longo da evolução dessa companhia, ela focou demais nisso e perdeu um pouco do barco da transformação. Então, os elementos que nós estamos olhando hoje, esse é um ponto importante, elementos que eu foco muito numa entrevista, numa avaliação, no assessment, e foco muito nas referências. Uma avaliação de um headhunter, quando bem feita, lógico que a entrevista é um elemento importante, um elemento central, mas a gente trabalha muito com referências. E quando eu pergunto, quando eu faço referências de executivos de tecnologia, e as referências podem acontecer de duas maneiras. Antes de uma busca, eu ligo para pessoas de mercado, CEOs e líderes, quem são os CIOs, no caso aqui dessa função, que mais te impressionaram, que mais tiveram impacto, que você já teve conhecimento, já foi colega, já teve exposição.
Cada vez mais a gente está olhando para estes elementos, e os elementos que a gente está buscando são, basicamente, 3 coisas que surgem muito hoje em dia na diferenciação no CIO, digamos, de impacto, dos que são medianos. O nosso trabalho aqui é buscar quem se destaca, não é? É uma capacidade de comunicação, é um pouco do double click aqui do tema de ser vocal. Então, a capacidade de você contar histórias de uma maneira compelling, de uma maneira estruturada, de uma maneira inspiracional, cada vez é mais um elemento de diferenciação entre um bom CIO e um CIO médio. Raramente estamos falando aqui, raramente passam por mim CIOs que não são, pelo menos, razoáveis, porque a gente tem uma seleção muito grande. Mas o que diferencia é aquela história bem contada, é aquela história bem articulada, uma história que te prende, uma história que te gera interesse. Só que antes de você ser capaz de fazer isso, e nós trabalhamos isso bastante, não só na entrevista, mas através de referências, é uma etapa que vem até antes de ser muito vocal, muito comunicativo, que é a capacidade de escuta. O segundo ponto que a gente olha bastante, então, o primeiro foi a comunicação, o segundo é capacidade de influenciar, capacidade de colaborar. Então, são soft skills que muitas vezes não foram valorizadas no mundo da tecnologia, porque as pessoas subiram muitas vezes por uma capacidade técnica muito apurada, por uma capacidade de execução, uma capacidade de comando e controle, gestão de projetos, não, a capacidade de você ter planos e criar os milestones, entregar, são elementos, claro que são elementos básicos, basilares, digamos assim, de uma carreira de sucesso, mas o que faz realmente diferença é o quanto você consegue transcender a tua função. Não é razoável, não é aceitável que uma pessoa de tecnologia não tenha impacto em outras áreas de uma maneira visível, marcante e positiva. E como a gente faz referências, basicamente, com pessoas, a gente faz referência, provavelmente, com pessoas de tecnologia, mas a gente faz muita referência com CEOs. Onde você já teve alguém de tecnologia que mudou de forma significativa e permanente, e que deixou um legado, e legado aqui é uma palavra boa, não é uma palavra ruim, não, deixou um legado para quem o sucedeu. Então, capacidade de influência e colaboração são cada vez mais importantes, são críticas. E a última coisa que a gente está olhando muito é o quanto a pessoa tem, aí entra o tema do árabe, um mindset de aprendizado. Nós temos uma abordagem muito sofisticada para entender culturas organizacionais, em que culturas e pessoas têm basicamente 8 estilos diferentes em rankings diferentes. O estilo pode ser o tema de resultados, pode ser tema de pessoas, podem ser temas de ordem, podem ser temas de aprendizado, propósito, assim por diante. Apenas 7% das empresas têm aprendizado como um estilo preponderante, seja o número 1, seja o número 2. É uma oportunidade, mas também é uma demanda que a tecnologia seja este foco de aprendizado, essa abertura para o novo. Então, quando a gente está olhando um CIO, um líder de tecnologia, de novo, eu volto para as 3 coisas que eu estou olhando. Capacidade de comunicar de maneira impactante, capacidade de influenciar e colaborar além das fronteiras da função de tecnologia e, na pessoa mesmo, um claro drive de aprendizado. Eu tenho várias formas de perguntar, perguntar e explorar isso, e, mais do que isso, uma pessoa que traz, que consegue, para a sua equipe e também para o grupo de executivos e para o board, imprimir esse lado do aprendizado, imprimir discussões objetivas do que é o novo. Porque o novo hoje em dia existe uma abertura, existe um interesse genuíno e novo, tá? Muita palavra que você usou, por tecnologia. Quando vocês foram tão perguntados sobre o que está acontecendo, o impacto, quanto hoje, 5, 10 anos atrás, ninguém perguntava, puxa, qual é a última, quais são as novidades do mundo dos ERPs? Ninguém perguntava isso para vocês, imagino eu, né? Hoje, cada vez mais se interessam, né? E, no final das contas, você tem que conseguir encapsular isso, e aí é uma questão de carreira mesmo, de uma maneira muito bem contada, tanto online e offline. A Renata me perguntou
por que muitos dos nossos candidatos não conseguem contar bem suas histórias. São histórias... Uma forma que a gente pergunta muito na nossa profissão, pelo menos eu gosto muito dessa abordagem, é uma entrevista baseada em storytelling. Uma pergunta que eu faço, e que tem uma técnica por trás disso, é: quais são os 2 ou 3 projetos dos quais você mais se orgulha? Quais projetos a pessoa escolhe contar? E como ela conta essa história me dizem muito sobre essa empresa, sobre essa pessoa. Capacidade de contar isso, de ter isso na cabeça, de ter isso de uma maneira fresca, é muito importante. E não só na interação individual, nós temos uma coisa, nosso trabalho é muito artesanal. Como a gente trabalha com C-Level, nosso trabalho é uma pessoa comigo, com meus colegas, durante 1 hora, 1 hora e meia, em assessment pode ser 4, 5 ou 6 horas, mas em uma entrevista clássica são tipicamente 1 hora, 1 hora e meia, é um momento da verdade. E muita gente chega despreparada. E despreparada quer dizer o seguinte: não refletiu. O mais relevante é a pessoa claramente não refletiu sobre o impacto que ela teve na sua organização. E isso, basicamente, encerra oportunidades de carreira muito importantes. Então, esse é o lado offline. O lado online, que também é uma questão prática. A decisão de colocar nomes de pessoas numa lista de posições relevantes, que é o foco nosso da Spencer Stuart, muitas vezes é dado num piscar de olhos. A gente pensa em vários nomes, a gente vê nomes no LinkedIn, a gente conhece muita gente, a gente bate o olho, e eu vou voltar para o tema online. Todo mundo, mesmo gente que a gente já conhece, a gente olha o LinkedIn. Se o LinkedIn é uma lista de funções, e de atribuições e de responsabilidades genérica, isso já me diz alguma coisa sobre a pessoa. Então, é uma questão bem prática. Eu estou aqui sendo bastante dia a dia, bastante pragmático. Eu queria sugerir que cada um de vocês, saindo daqui, olhasse para o seu LinkedIn e visse qual é a história que está contada lá. Porque um LinkedIn ou um currículo que tem basicamente responsabilidades, não me diz nada. Uma coisa que eu gosto de falar bastante é: se você pedir um currículo de responsabilidades para o Messi e para o meio de campo do Olaria, é o mesmo currículo. As atividades e funções são absolutamente as mesmas. Então, a sua vida, a sua carreira é uma história, tem que aprender a contar. Entrando no LinkedIn em 3, 2, 1. Já deleta lá rapidinho. Aproveita a foto, muda a foto também. A foto impacta. Tem um lado aqui de imagem, de percepção. Alguns se destacam pela foto, obviamente. Isso daqui, porque nós estamos fazendo uma ação hoje, que a Renata já falou, mas eu queria reforçar, que tem uma fotógrafa para tirar, né, fotos e ajudar a gente. Aliás, ela está ali, né, vocês já reconhecerem. Ela vai estar disponível ali no Coffee Break, e também ao final do nosso encontro, para ajudar a gente a renovar também, né, uma foto profissional no LinkedIn. Muito bacana tudo que a gente está ouvindo aqui, e são excelentes reflexões mesmo, acho que para a gente pensar em marca, pensar em carreira, a forma como a gente se posiciona dentro da empresa, fora da empresa, né? E eu queria começar dizendo que meu sobrenome é o mais brasileiro de todos aqui, porque não é dono de antivírus, não é CIO, é escola de samba. Então, já começou bem diferente, né, do patamar que os meus colegas estão aqui apresentando. Bom, eu estou hoje à frente da parte digital das publicações do Grupo Globo. Estamos realmente numa fase de transformação digital muito acelerada, porque a mídia passa por isso como a sua essência. Então, isso tem ocorrido no mundo todo. Sou presidente do conselho aqui da Cionet Brasil e conselheiro da Live University. É um prazer poder estar aqui. Obrigado também pelo convite de participar com vocês nesse fórum. Bom, eu trabalho em tecnologia desde que eu comecei a trabalhar.
Então, muito jovem, já faz um tempo. Então, por isso que eu brinquei do Photoshop, né? Quem sabe sempre dá uma ajuda. Mas eu vi a tecnologia mudar muito ao longo dessa trajetória toda, né? As áreas de tecnologia dentro das organizações. Tive a felicidade, ao longo da carreira, de estar muito próximo também da questão digital, desde que a internet começou. Eu trabalhava em banco. Então, o banco, né, teve uma aceleração muito grande em automação e na parte digital. Então, isso me aproximou bastante da questão digital. Trabalhei no Estadão, Grupo Estado, então tive o primeiro contato com a mídia. O banco me ajudou muito a entender processos, governança, é uma coisa muito forte em banco, um setor muito regulamentado, né? O Banco Central hoje sabe tudo da gente. Então, a gente tem que melhorar o LinkedIn, fiquem atentos com tudo que está sendo feito, porque o Banco Central acompanha tudo do que a gente faz. A mídia foi uma surpresa muito boa para mim. Trabalhei 3 anos no Grupo Estado e a gente fez um projeto de digitalização naquela época muito legal para o grupo. Então, começaram com os portais digitais. Hoje é muito comum, né? A gente tem portal digital noticioso para tudo, mas naquela época não tinha. Era o impresso, era o que era mais importante. Então, foi um momento já de uma primeira grande mudança de disrupção, e eu estava lá, então foi uma grande oportunidade. Trabalhei no Pão de Açúcar, aliás, tenho alguns amigos aqui, né, do Pão de Açúcar também. 5 anos e meio, o varejo é absolutamente dinâmico, também foi fantástica a oportunidade. Fizemos algumas coisas importantes lá, a constituição da Via Varejo, integração tecnológica, do Ponto Frio e Casas Bahia, que acabou se consolidando em Via Varejo. Tive à frente desse projeto, que foi um projeto bastante difícil, mas muito interessante. E depois o Programa Futuro do Varejo, que é um processo de inovação da forma do Grupo Pão de Açúcar fazer negócio, um programa de um maior investimento do Grupo Pão de Açúcar à época. Eu liderei essa frente, não era mais só tecnologia, e com outras áreas de negócio, que também foi uma grande experiência. Depois disso, voltei para a mídia, onde estou, e agora à frente dos produtos digitais. Então, apps, portais, web, tudo que diz respeito aos produtos, hoje é a minha responsabilidade dentro do pão. E sou voluntário do terceiro setor, ajudo já há muitos anos, e é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Acho que esse viés de olhar um pouco para o fator humano, ele é muito importante para a gente, né? A questão de ouvir, que nós ouvimos aqui, né, eles falando, a importância da gente ouvir, entender, a empatia, e olhar muito desse coeficiente emocional, que é algo que cada vez mais é requerido para essas posições, muito menos do que o QI, né? Então, isso é algo que eu gosto muito de fazer e me dá um equilíbrio, porque o dia a dia, nessa transformação toda dentro das organizações, é muito intenso, a gente precisa de energia, e uma forma da gente fazer isso é fazer uma atividade que lhe dá prazer, lhe dá satisfação, e, de alguma forma, poder ajudar as pessoas, de fato, me enriquece muito. Falando um pouquinho da unidade de publicações do Grupo Globo, não tem mais. Não é isso que aconteceu com a transformação digital, deu um apagão aqui. Só esse. Não, o projetor está projetando. Será, Olha lá, pronto. Olha lá. Pegadinha. Essas aqui são algumas, né, das nossas marcas. Então, nós temos hoje 4 jornais, 23 marcas contando com as revistas. Então, é muito interessante porque o nosso portfólio de produtos ele tem um alcance muito grande. Vocês vão ver no próximo slide, eu trago alguns destaques, mas também com uma profundidade. O que significa isso? Significa que a gente tem veículos de interesse geral, a gente tem uma audiência muito grande, mas a gente consegue conversar com nichos, né? Possivelmente, a maior parte de vocês já teve contato direto com alguma dessas marcas, né, que estão aqui, desde o jornal o Globo, o Valor Econômico, o Extra, Expresso, até as diversas revistas, inclusive as revistas da Condé Nast. Aqui temos uma média, né, do que a gente tem mensal. Hoje, quase 60 milhões de seguidores nas redes sociais desse portfólio.
56 milhões de visitantes únicos, que é bastante representativo, considerando, né, que a internet brasileira, isso é quase a metade da internet, então é bastante. 554 milhões de page views, 12 milhões e meio de leitores nas plataformas impressas. Esse é um número importante para nós, né, para compreender que essa indústria está num modelo de digitalização, transformação alta, mas ainda é bastante representante os leitores que a gente tem nas plataformas offline. E aí os projetos, seminários que a gente realiza anualmente, são mais de 150 projetos seminários, mais 310 mil pessoas impactadas e relacionadas ao nosso portfólio. E aí eu fiz uma pequena reflexão aqui sobre a sua marca. E eu acho que a primeira coisa é marketing. E tem muito a ver com o que vocês falaram, que é comunicação. Mas por que marketing? Quando a gente fala de marketing para o CIO, em geral, e aí a gente acha um negócio ruim, né? Que a gente associa marketing com uma coisa ruim. Fala, pô, a gente precisa fazer marketing pessoal, criar a sua marca. E a maior parte de nós não faz isso muito bem. Então, vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem acha que faz marketing muito bem, marketing pessoal, e tem a sua marca aqui, dos CIOs aqui presentes, ou líderes digitais? Legal. Olha lá. São dois, né? Mas é a realidade mesmo. A gente... São duas. Não, 3. Ou foi sem querer? 3. Pronto. 3 pessoas da plateia. O que é ótimo. Depois preciso de inspiração também, né, de vocês. Mas a gente não cuida disso, em geral. Primeiro, e aí eu tenho algumas reflexões aqui, pode ser que não seja isso, mas primeiro porque a nossa formação não é essa. A nossa formação e a nossa atividade é o running, é orientação a resultado, é exatamente o que eles já colocaram aqui. E aí a gente acaba ignorando isso. E isso é extremamente importante, e principalmente agora, em que nós estamos nessa transformação do papel do CIO, do líder digital, nós precisamos cuidar de fazer um marketing bem feito, onde a gente precisa se comunicar 360 graus. E é isso. A gente tem, por exemplo, na área de estratégia digital, a gente tem uma reunião geral. Quando eu assumi a área, essa reunião tinha um caráter técnico, porque era com os desenvolvedores, as pessoas técnicas da área, e se falava pouco de negócio, se falava muito do técnico. E aí, imediatamente, eu comecei a trazer a parte do negócio para dentro dessas reuniões. Então, a gente convida uma pessoa da área de negócio para falar, e ela não vai falar da tecnologia, ela não vai falar das necessidades dela, da estratégia digital, ela vai falar dos desafios que ela tem no business, para que a equipe comece a respirar mais a questão do negócio e plugar o negócio com a questão técnica. Mas, para a equipe, a parte técnica é importante, então, a gente tem que dar essa relevância também. Quando a gente vai falar com os pares, a linguagem, a abordagem é diferente. Eu não vou falar tecnicamente. Aliás, alguns até gostam, né? E dependendo do par, a gente até precisa entrar, né? O CMO, por exemplo, hoje, ele tem uma necessidade de integração e de trabalho conjunto com o digital muito forte. Então, a gente acaba entrando em aspectos técnicos. Mas, em geral, é uma abordagem diferente. Quando a gente vai falar com o nosso superior, e aí, no meu caso, é o CEO, para algumas outras pessoas, às vezes, não é exatamente essa estrutura, mas o seu superior, a sua abordagem tem que ser outra. Quando você vai falar com o board, é outra abordagem. Como é que a gente está transformando o negócio? Então, essa capacidade da gente cuidar da comunicação em diversos níveis é muito importante, é muito relevante, e a gente precisa fazer isso. Precisa fazer isso nas conversas, nas reuniões, nos e-mails. Então, é importante, né? O que te diferencia como CIO? Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer uma reflexão é isso. Nós somos pessoas únicas. Acho que o Norton deu um exemplo muito legal aqui, quando ele comparou os 2 jogadores. Todo CIO tem basicamente as mesmas responsabilidades. Mas eu passei por indústrias diferentes, conheci processos diferentes e, genuinamente, tenho algo que me torna único. O que é isso? Que reflexão é essa? Essa reflexão a gente deveria fazer como executivo, para a gente poder comunicar genuinamente a nossa oferta. Isso tem que ser algo consistente. Não pode ser espuma, porque ela esvai, né, os resultados que a gente vai entregar, porque não é só o discurso. O marketing aqui não é só para ter discurso.
A gente vai ter que estar respaldado pelas entregas, pela transformação, por aquilo que, de fato, a gente está agregando para a empresa. Mas é importante que a gente primeiro saiba fazer essa reflexão do que, de fato, é o nosso diferencial, o que nos motiva, o que é a nossa paixão, o que é a questão do interesse genuíno. E a gente não conversou antes para alinhar exatamente, não é verdade? Né? Vamos falar a verdade. Algumas vezes a gente consegue fazer reuniões e a gente combina o que cada um vai falar. A gente não fez isso e, basicamente, nós estamos tocando os mesmos pontos, o que traz uma coesão, né, para o que a gente deveria fazer. O segundo ponto que eu trouxe aqui é a gente utilizar os canais de comunicação. Realmente, o networking interno, quer dizer, essa visão que a gente tem que ter, que a gente comunica para a empresa, ela também pode ser uma assinatura. Eu pus aqui, assinatura de e-mail. Mas, por exemplo, a gente pode imprimir a nossa marca dentro da organização se a gente cria uma assinatura para a nossa área, né, dado um projeto grande que nós estamos fazendo. Nesse momento, como nós estamos fazendo a transformação digital, um termo que eu tenho usado muito é acelerando a transformação digital. Então, isso é uma marca que te ajuda, né, a mostrar o trabalho que a sua área está fazendo, o trabalho que a liderança está fazendo no digital para a organização. É uma coisa simples, mas isso traz uma mensagem, inclusive para a equipe que trabalha, né, conosco, o desafio que a gente tem, o alinhamento com o que a gente está fazendo com a estratégia da empresa, com o momento da organização. Isso é um exemplo simples, mas uma campanha também de um projeto que a gente pode fazer e divulgar para a organização. Quer dizer, esse network interno é importante. Network com o mercado nem se fala. Usem as comunidades, usem a CIONet. Será que vocês estão usando genuinamente a CIONet com o potencial que a gente tem, com uma rede internacional com 8.000 associados ao redor do mundo? Baixem o app, usem o app, divulguem as suas ações, os resultados, as coisas que vocês estão fazendo, troque ideias com outros participantes da comunidade, escrevam um artigo. Né? A gente pensa em rede social, a gente pensa só no LinkedIn. O LinkedIn é super importante, como o Norton falou. Se a gente não tiver tempo de cuidar de muita coisa, eleja o LinkedIn, mas usem as outras coisas. Use a CIONet, por exemplo, tem uma facilidade, a plataforma nos ajuda com isso, então convido vocês efetivamente a passar a usar também. Participar de outros grupos de TI ou do seu próprio segmento de atuação, mas também não só entre CIOs. O que enriquece muito a nossa visão é também ouvir um pouco dos C-levels de outras áreas. A gente está num momento de transformação digital que o RH vai ter que se transformar muito, que o jurídico vai ter que se transformar demais, que o financeiro vai ter que pensar de outra forma. Então, é importante a gente estar plugado também nessa visão, né, que não é só dentro da tecnologia, e usar isso a seu benefício. Né? Fazer uma palestra, escrever um artigo, né, trazer pessoas para um debate, né, dentro das redes sociais, usem isso. Eu sigo algumas pessoas no LinkedIn que estão sempre postando coisas interessantes. O César Taurion já esteve aqui algumas vezes, eu gosto muito dele, porque ele consegue ser conciso e trazer uma profundidade, pensando em inovação e disrupção. Então, ele traz para lá e acaba gerando debates, e a gente acaba contribuindo e trazendo ideias. Então, isso também é uma outra maneira de você se expor, se vincular a um tema e ir criando a sua marca. Bom, falei das redes sociais, e, por último, o toolkit aqui é currículo. O Norton brincou que a gente fez uma vingança com ele. Dá o seu currículo aí. Atualizado. Mas, gente, para fazer um currículo, demanda tempo. Olha, quando eu quis fazer um currículo sério, eu passei uns 6 dias, mais ou menos, pensando nisso que ele falou. Quais foram os desafios que eu enfrentei, mas o que eu agreguei para a empresa? Porque não era só a responsabilidade, é o resultado que você deu. E, às vezes, não é tão fácil, né, a gente mensurar isso, mas isso é rico, porque é para o resto da vida, né? É a sua história. Então, é importante, dedica um tempo, o currículo não tem jeito. Né? Cada vez mais, as empresas também estão mudando, os segmentos estão mudando, a gente vai mudando de posição. Eu não sei, mais ou menos, em média, hoje, quanto tempo dura um CIO numa cadeira, mais ou menos? 4 anos, 3 anos. Então, né? Precisamos estar preparados para o processo. Então,
Invistam no CV. O perfil do LinkedIn, ele já falou, eu mesmo vou rever o meu, assim que eu sair daqui, acho que precisa mesmo. Uma mini bio, que é importante você ter, um mini CV, um resumo seu, que é rico, e um e-mail de apresentação. E, por último, eu já falei, realmente, o QI até hoje foi muito importante, principalmente nas áreas técnicas, mas, cada vez mais, essa posição de liderança, do embaixador da inovação, precisa de influência, precisa da inteligência emocional, precisa mais do coeficiente emocional, muito mais do que QI. Então, é o momento da gente se revisitar. A oportunidade é para todos, mas vai sair na frente aquele que se dedicar. Era isso. Vamos lá. Bom, eu vou até justificar por quê, Norton. Aqui nesse painel eu sou a mais velha. Eu tenho 67 anos. Então, eu quero começar por aí, porque eu preciso me legitimar aqui frente aos CIOs. A minha primeira relação com essa área foi casar com um cara que começou a trabalhar nessa área em 1966. Foi a primeira pessoa que instalou nesse país um sistema à distância, que foi o sistema de logística da Camargo Corrêa, que operava o seu barra 360, e tinha toda a área de compras e equipamentos em Guarulhos. Eles estavam na Vila Olímpia, e ele foi estudar nos Estados Unidos o que tinha de mais novo lá na IBM para poder fazer essa transmissão de dados à distância. Então, eu fui apaixonada pela área de informática. Literalmente. Mas, fora isso, eu acho que eu quero hoje centrar a minha conversa com vocês em 10 minutos, quase impossível, sobre carreira. Porque talvez eu seja a pessoa aqui que mais assistiu transformações da relação das pessoas com o trabalho. Eu acho que é disso que nós estamos falando hoje, né? Nós estamos falando de uma transformação hoje que todo mundo que conversa comigo fala assim: não, Vic, mas já teve um monte de mudanças, as pessoas já fizeram mudanças. É verdade, mas não em tão pouco tempo. Tantas coisas se modificaram e, cada vez mais, essa aceleração vai acontecer, né? E eu acho que a coisa que mais define isso aqui... Vou até tirar daqui, porque denuncia a idade. Eu vou falar com vocês um pouco sobre essas 3 coisas. A primeira é assim, eu trouxe uma colinha aqui para eu não me perder, porque a gente tem pouco tempo. A gente está trabalhando com um novo conceito de carreira. Vocês estão sentindo isso na pele. Eu conversei com algumas pessoas aqui fora que estão fazendo uma trajetória completamente impossível de acontecer, por exemplo, na década de 70, 80 e 90. Nós estamos falando hoje de movimento. Acho que o tema é movimento. E não tem mais fronteira natural, nem lugar óbvio para você ocupar. Tá? Nós estamos falando, onde quer que a gente esteja, num determinado momento, a gente não pode ignorar que a gente poderia estar em outra parte. E de modo que há cada vez menos razão para você ficar em algum lugar específico. Quem falou isso aqui foi o Bauman. Esse é um cara estudioso nessa área. E eu acho que ele retrata perfeitamente o que está acontecendo com a gente hoje. E é vocês e o mundo, hein? Não é um privilégio da área de CIO. Eu vou chegar na área de CIO. Eu acho que, até recentemente, o que a gente falava de carreira era alguma coisa previsível. Era uma propriedade estrutural das organizações.
Ou seja, você se formava, você se aplicava para uma posição e você era contratado para uma posição. E a sequência disso era previsível, né? Você era capaz de prever o que ia acontecer no próximo passo de carreira. E às vezes, sempre no mesmo lugar. Tá? Nós estamos falando de carreiras lineares, tradicionais, planejadas, ascendentes, hierárquicas, né? E o status profissional dependia da empresa, né? O novo conceito que a gente está falando é um atributo individual. Então, quando a gente fala de carreira agora, nós estamos falando de um atributo individual e não uma propriedade estrutural da empresa. Olha o exemplo que a Lilian deu aqui hoje, né? Esse novo conceito de carreira, ele fala de uma trajetória imprevisível e multiforme. Olha a insegurança que isso dá para a gente, né? Ela é caracteristicamente formada pela acumulação de conhecimento, informação e experiência. Ela é direcionada pelo conceito pessoal do que é importante no nosso trabalho e na nossa vida. Basta olhar as novas gerações, né? Do que eles falam o tempo todo, eles só fazem aquilo que dá prazer. Culpa nossa, hein? Quem criou os filhos aqui, culpa nossa, né? É dependente também de um complexo processo de escolhas. Nós estamos sendo postos à frente todos os dias de fazer escolhas na carreira. E essas escolhas, às vezes, vêm com um contexto inusitado, que a gente nunca prestou atenção ou nunca pensou em fazer. Tá? Então, a gente está chamando isso de carreira sem fronteira. Os estudiosos dessa área falam disso. Eu não estou falando de nada teórico, né? Hoje, a minha atividade está absolutamente focada em discutir carreiras versus organizações ou espaços de trabalho. Então, a gente está falando de mobilidade irregular. Eu estou usando palavras diferentes para tirar a gente da zona de conforto de pensar as coisas sempre linearmente, né? Nós estamos falando de mobilidade irregular e imprevisível. Essa é a coisa que tem apavorado mais todos nós, porque a gente pensava de uma forma muito linear e a gente conseguia enxergar o nosso crescimento. Hoje, você pergunta para uma pessoa, ela diz até o que ela deseja e ela tenta se agarrar nesta previsibilidade, mas o movimento em volta dela é todo imprevisível. Quem diria, né, Lilian, que você ia parar na área de operações? Eu acho que também a gente está falando agora de... eu vou falar trabalho autônomo. Mesmo dentro de uma organização, nós estamos falando de indivíduos e nós estamos falando de aplicação de competência. Hoje, quando o Norton procura pessoas, ele olha para ver... muito simples, né? Competência é aquilo que você acha que sabe e os outros reconhecem, senão não existe, né? Então, ele olha para a competência e ele explora essa possibilidade de entender a competência desse indivíduo aplicada, né? Então, a gente depende totalmente das competências individuais, e a gente também depende principalmente das competências interrelacionais. Tá? Quando se fala aqui de inteligência emocional, é a capacidade mesmo da gente trabalhar em grupo. Esse novo contrato de carreira, ou conceito de carreira, o novo contrato é entre indivíduo e organização, e a gente pactua. Antigamente, a gente aceitava, a gente pactua, né? Espaços, resultados, crescimentos, aprendizados, né? Então, dito isso, eu estou dizendo para vocês o seguinte: primeiro,
não dá para a gente ficar se queixando, porque a responsabilidade é nossa, de tomar conta da carreira. Tomar conta da carreira significa a gente fazer aqui, ó, ele disse aqui, nós estamos olhando para nós, criando essa capacidade do autoconhecimento e de reflexão contínua, não é faz uma vez, vai no psicólogo e faz uma vez. Eu sou psicóloga, tá? Você tem que fazer um exercício contínuo do que você está criando de marca. E o criar a marca significa o que é que você está desenvolvendo de competências, o que é que você está se expondo em experiências novas, o que você está ganhando de conhecimento e o que você está entregando de resultado. E aqui nós estamos falando de resultado, nós não estamos falando do resultado financeiro, nós estamos falando assim, do que é que você fez para que aquele meio onde você está melhore, se modifique ou integre aquilo que você tem como função básica. Falando um pouco do CIO, para não estourar o nosso tempo, tem uma coisa que eu acho fundamental, é a gente ter a noção clara do quanto vocês são responsáveis pelo equilíbrio do ecossistema. Significa o seguinte, nada se fará hoje que não passe pela tecnologia. Apesar de que tecnologia é uma commodity, todo mundo pode ter, o que é diferente entre eu ter e ela ter é a pessoa que vai nos ajudar a otimizar aquilo para o grau de necessidade que a minha organização precisa. Este é o papel de vocês, de ajudar a integrar o ecossistema, significa os clientes, os fornecedores, os funcionários, a estratégia, dentro do âmbito da tecnologia. Não tem, hoje, como passar longe da tecnologia. Eu queria só usar o exemplo da área de saúde, porque a gente está falando em, por exemplo, vocês terem a habilidade de integrar a classe mais corporativa desse mundo, chamada médicos, no sistema de tecnologia. Isso é um desafio, né, Lília, estúpido, que requer praticabilidade, metodologia e QI emocional. Ou seja, nós estamos falando também de uma classe de pessoas da área de tecnologia que foram criadas para acreditar que elas podiam dizer como é que as coisas iam acontecer. E hoje vocês são obrigados a transformar isso no entendimento e na escuta ao usuário. Eu sou da época que se instalou o computador pessoal, eu trabalhava na Bung. Bung tinha a Proceda. A Proceda fez a introdução dos computadores. Sabe o terminal burro? A média de idade das pessoas de topo da Bung, são 9 setores de atividade, era de 55 anos, média. Tá? O dia que eles amanheceram com o terminal burro do lado deles, aconteceram duas coisas interessantes. A primeira, todos eles tinham uma mesa e uma estante, era padrão, atrás. Metade mandou pôr o terminal lá atrás, porque eles não iam ter tempo para usar. A outra metade mandou pôr na mesa da secretária, porque isso, ele não ia precisar daquilo. Entendeu? Então, eu estou falando de 1985. Olha o que aconteceu, né, de lá para cá. E eu me lembro, assim, a resistência da área de informática, chamava informática, era bem adiantado lá, né? Chamava informática. Era de entender, por exemplo, que o usuário ele era um parceiro. O usuário era um problema para eles, porque eles iam perder o controle. Estou falando para vocês porque a área de recursos humanos também teve uma história, quase para e passo, né, Norton? Vocês que fazem
Search é quase para e passo. A área de recursos humanos tinha um controle, né? Cartão de ponto, folha, tudo passava na mão de recursos humanos. Foi dificílimo recursos humanos entender que quem geria recursos humanos era o seu usuário, vamos chamar assim, né? Então, eu acho que tem coisas que eu estou dizendo para vocês que fazem parte da responsabilidade de vocês sobre o seu poder de decisão de quanto tempo vocês querem ficar ativos. Empregabilidade é isso. O quanto você... É um tripé. Empregabilidade é um tripé. Você está falando de conhecimento, competências e rede de relacionamento. Se qualquer um desses itens estiver manco, você tem a sua empregabilidade atingida, né? E eu acho que aqui a gente falou de coisas super importantes, né? A questão da liderança, a questão da escuta, a capacidade de influenciar, o legado, o mindset de aprendizado. Mas eu queria, eu acho que tem uma que eu até separei, que é a humildade, né, que é a gente reconhecer, ou a gente se posicionar como aprendiz da vida, né? E tem uma que faltou aqui, que eu acho que é fundamental, é ter coragem. Hoje, para viver, a gente precisa ter coragem, a gente tem que correr risco, a gente tem que correr risco, e correr risco calculado é basear-se naquilo que você tem de conhecimento a teu respeito e que você pode entregar. Então, marca, para mim, ela é a superfície de um processo de autoconhecimento. Em 10 minutos é o que dá para falar. Muito bom. Não, muito bom. Agora a gente tem um break e depois a gente vai conversar aí, né, como continuar com as perguntas. Acho que tem muita coisa rica e sensacional aí, todos os insights. Isso foi só o aquecimento, tá, pessoal? Então, a gente tem um break e a gente volta em 20 minutos. E as fotos, tá? Quem tiver interesse agora, foto, depois a gente continua a foto no final. Obrigada.